Hoje nós aproveitamos nosso espaço aberto para falar sobre os cuidados com a voz. Afinal de contas, o uso correto da voz não deve ser só uma preocupação de profissionais da área. Para conversar conosco, aqui no nosso programa, pela TV e Rádio Câmara Bauru, nós recebemos a Lídia Cristina da Silva Teles, que é professora do Departamento de Fonoaudiologia da FOB USP, a Faculdade de Odontologia de Bauru. Lídia, obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. Bom, nesse mês de abril nós comemoramos a Semana Nacional da Voz entre os dias 16 e 20. Essa campanha ela tem o objetivo de conscientizar as pessoas sobre a importância da saúde da voz. Sim, essa campanha ela é uma campanha nacional, mas o dia 16 de abril é considerado e celebrado mundialmente como o Dia da Voz. E a grande importância dessa data, né, é levar para a população a importância da voz como um sinal de saúde, né? A voz, ela representa, transmite as nossas informações, os nossos pensamentos, é através da voz que a gente se expressa, transmite muito da nossa personalidade, emoções, mas além disso, a voz também indica o estado de saúde. Então é fundamental que a gente comece a pensar como é que eu cuido da minha voz, né? Que os sinais e as alterações de voz podem indicar problemas de saúde. Essa é a importância da campanha. Normalmente se fala que os profissionais que usam sua voz todos os dias devem ficar atentos aos cuidados com a saúde vocal. Mas o problema é que o restante da população que acaba não trabalhando de fato com a voz, né? Enfim, não precisando dela a todo momento, acaba negligenciando esses cuidados. Sim. Isso é um fato, né? Quem usa a voz na sua profissão como instrumento de trabalho, como você, cantores, professores, acabam tendo uma atenção maior, ou deveriam pelo menos ter uma atenção maior. Mas a toda a população, né? Como eu disse no início, a nossa voz, ela representa muito de nós e ela é importante que a gente reconheça, né? Mesmo não usando no dia a dia, dependendo dela para o trabalho ou para nossa atuação, entender que ela é fundamental, o cuidado da voz, e que faz parte da saúde do nosso corpo também a saúde vocal. Não é uma coisa abstrata, nossa, uma coisa que eu não vejo, eu não sinto, né, como uma coisa, sei lá, intangível, impalpável. Não, a voz, ela é muito importante a gente reconhecer os sintomas, as pequenas alterações que acontecem. Puxa, tô rouco e faz 15 dias que eu tenho essa rouquidão, ela não passa. Isso é um sinal que eu preciso procurar ajuda, né? Então, um dos principais alertas, né, da campanha Rouquidão, por mais de 15 dias, procure um médico, procure um otorrino, procure um fonoaudiólogo e vá ser orientado, porque olha que interessante, né? Um dos primeiros sintomas do câncer de laringe é a rouquidão. E a rouquidão é uma coisa muito comum, né? Todo mundo já ficou rouco. Então, se a gente entende que a rouquidão pode estar indicando um sintoma de uma doença tão grave como o câncer, e quando eu identifico essa rouquidão e procuro ajuda, e quando eu identifico o câncer no seu estágio inicial, ele é curável. Então, que a gente não negligencie, né, as alterações que a voz está mostrando. Ela está indicando que tem alguma coisa que precisa ser melhorado. Alterações na voz, então, você comentou sobre a questão da rouquidão. Alterações na voz, elas são preocupantes sempre? Sempre. Não é, a gente fala, puxa, sou rouco, isso é normal, sempre fui assim. Esse não é um raciocínio saudável, porque a rouquidão, ela indica, sim, algum estado, de alguma forma, alguma alteração no seu organismo. É lógico que a gente não está dizendo aqui que toda rouquidão indica câncer de laringe. Nossa, eu morro de medo, eu escuto muito isso. Eu tenho medo de ir no médico porque eu acho que eu tô com câncer. Bom, primeiro, porque se eu acho que eu tenho que correr para curar rápido, né? E não ter medo dessa notícia.
Mas, por outro lado, não é toda rouquidão que significa um câncer de laringe. É muito comum a rouquidão no estado gripal, é quando a gente tem alguma infecção na laringe, né? Ah, eu tô com dor de garganta. A gente muda o clima, tem pessoas que são mais sensíveis, né? Começa a fazer a mudança de estação, já cai a imunidade, já fica com mais facilidade de ficar com alergias ou até com laringite, rinite, enfim. E aí a rouquidão aparece. Então, a rouquidão não significa sempre um estado grave de alteração ou de saúde, mas ele indica, sim, que precisa, tem alguma coisa que pode ser cuidado. E existe também algumas condições da voz, olha que interessante, que se a gente faz avaliação no médico, não aparece nada e a voz continua rouca. Significa que eu estou usando a minha voz de uma maneira que não é a melhor. Então, o meu sistema de produção vocal, os meus músculos estão funcionando com esforço, com tensão. Os músculos não estão condicionados o suficiente para produzir uma voz agradável. Então, como eu faço para identificar isso e melhorar? É sempre possível melhorar a voz? É sempre possível melhorar a voz. Então, se eu tenho essa rouquidão constante, a minha voz não melhora, eu sou, sei lá... Isso é muito comum para os professores, pessoas que usam com muita intensidade a voz. É muito importante procurar um fonoaudiólogo, aprender a fazer um condicionamento para usar essa voz de forma saudável, sem esforço, mais bela. Bom, se a gente pudesse então fazer uma lista com sintomas preocupantes que podem ser sinais de problemas ou até mesmo de doenças, a gente poderia então citar rouquidão, alterações na voz, aquela tosse frequente, que também não acaba, que também não se cura, poderia ser um problema, né, Lídia? Alterações no timbre, dificuldade de fala e a questão do pigarro. Sim, você falou da tosse, imediatamente eu estava pensando no pigarro, porque os músculos que produzem a nossa voz são 2 músculos muito pequenos localizados na região da garganta. Se a gente colocar a mão agora na garganta, vocês vão sentir uma região mais durinha, uma cartilagem. Essa cartilagem é uma proteção, né, das nossas vias aéreas superiores, quer dizer, da nossa respiração. Ele existe aqui para proteger o nosso pulmão, porque a gente engole e a gente respira e o ar e o alimento passam pela nossa garganta. Como é que ali se separa? Quem é que vai para o estômago, quem é que vai para o pulmão? Existe uma válvula que faz essa separação. Muito bem feita, graças a Deus. Assim a gente pode comer e respirar sem problema. E essa válvula é a laringe. É esse pedacinho que a gente põe a mão e a gente sente. É dentro dessa estrutura aqui durinha que tem os 2 músculos que vão produzir a nossa voz. Então, quando a gente trabalha para produzir... Quando a gente vai falar, esses 2 músculos se unem e entram em vibração, o ar passa e eles vibram rapidamente e produzem esse som maravilhoso que é a nossa voz. Porém, esses 2 músculos também são os responsáveis quando a gente tosse. Quando a gente tosse, são eles que dão choques, né? Dão um atrito forte com as pregas vocais, ou também conhecidos como cordas vocais. Então, as cordas vocais, elas tossem e elas fazem o que é para tirar aquela secreção que ficou acumulada. Então, imagina esse atrito absolutamente forte demais na tosse e no pigarro constante, quando isso é hábito, né? A pessoa o tempo todo com aquele pigarro, o tempo todo tirando uma secreção que está acumulada ali. Então, 2 coisas importantes, que esse ato de pigarrear, de tirar aquela secreção, eu estou atritando fortemente os músculos das pregas vocais. Isso é altamente prejudicial, né? Então, o que eu posso fazer para reduzir essa secreção e parar a necessidade de pigarro ou cessar esse hábito, né, de tosse seca? Primeiro, manter o corpo hidratado. Então, quando a gente tem um corpo mais hidratado, automaticamente todas as mucosas, todo o nosso corpo fica mais lubrificado. Então, a prega vocal também vai estar mais lubrificada, as secreções vão se diluindo, então a necessidade, esse pigarro vai deixando de ficar acumulado. E eu não posso deixar de dizer aqui que grande responsável por esse acúmulo de secreção na região aqui da laringe, né, que é onde passa o ar, também a parte respiratória, é o cigarro.
Então, o uso do cigarro, esse hábito, infelizmente, ele é muito prejudicial para a voz por exatamente acumular, né, acumular muita secreção. Eu estou falando muito, né, mas eu vou falar uma coisa do cigarro que eu lembrei agora que é muito interessante. O cigarro, veja só, tem tanta toxina na fumaça que muitas, né, cancerígenas, inclusive. Mas tem essa substância da fumaça, quando ela passa pela nossa laringe, por toda a traqueia, ela paralisa os cílios, que são estruturas celulares lá dentro, né, da nossa traqueia, onde o ar está passando, que funcionam como limpeza, esses cílios. E eles vão limpando, né, mantendo o sistema sempre limpinho, como um aspirador limpinho. No entanto, quando a pessoa fuma um cigarro, paralisa esses cílios por 6 horas. Então, essa falta de movimentação ciliar para a limpeza. Então, as impurezas que entram no ar vão se acumulando e formando a secreção. Então, por isso que os fumantes têm uma grande quantidade de secreção acumulada que não consegue fazer essa expulsão natural, né, de um organismo que não recebe essa agressão dessa fumaça. Por isso que o cigarro é altamente agressivo. Primeiro, porque ele é um dos principais causadores do câncer de laringe. Segundo, porque ele impede a limpeza. Então, acumula a secreção e faz com que a pessoa tenha o hábito de ficar pigarreando, além da tosse seca. Bom, se a gente pudesse então trazer os principais cuidados para a preservação da voz, nós falamos evitar, né, ou não de forma alguma aí manter o vício do cigarro, né, e para quem tem esse vício aí buscar o máximo de ajuda possível profissional, também o consumo, o máximo possível do consumo de água ao longo do dia, alimentação equilibrada também, não é, Lídia? Exatamente. Uma boa alimentação, todos os nossos sistemas estão integrados. E eu gosto de lembrar que a gente não tem um sistema só para fala. A gente tem um só para respirar, sistema respiratório. A gente tem um só para comer, sistema digestório. A gente tem sistema da circulação, circulatório. Mas um para fala, a gente não tem um só. Por isso, a fala a gente empresta um pouquinho da parte respiratória, a gente empresta parte do sistema digestivo, que é a nossa boca, língua, lábios, que a gente usa para falar, para se comunicar. Então, é um sistema que está sempre integrado com muitos outros. E quando a gente fala de alimentação, um cuidado que a gente tem que ter, que está diretamente relacionado à nossa voz, é o refluxo gastroesofágico, que é aquela volta do ácido gástrico pelo nosso esôfago, e quando ele chega aqui na garganta, ele banha e ele se espalha aqui dentro e agride, porque é ácido, né? E quando ele banha os músculos das pregas vocais, então é altamente prejudicial e agressivo para a voz. Então, quando a gente fala de alimentação, eu preciso manter uma boa alimentação, uma alimentação saudável, para que evite esse tipo de problema, né? Que essa laringe fique sempre preservada e não seja banhada por esse refluxo aí. Como é que eu me alimento bem, né? Então, evito alimentos muito gordurosos, condimentados, gaseificados, todos os alimentos que são de difícil digestão. E as pessoas perguntam bastante para mim do café, da cafeína, né? Não sei se estava aí na sua lista, mas eu posso tomar café? Eu não vivo sem o café. Então, e refrigerante. A cafeína e o refrigerante, para quem já tem um sintoma do refluxo gastroesofágico, ele deve ser evitado mesmo, né? E para quem não tem esse problema, tem uma boa digestão, deve ser reduzido, né? A gente, pelo menos, no mínimo, de duas xicrinhas, no máximo 4. Alguns profissionais da nutrição orientam essa quantidade mínima, né? Porque sempre tem aquilo tudo de bom que o café traz. Existem milhões de estudos mostrando quantas coisas boas e outros milhões de estudos mostrando quanto ele é agressivo. Então, na orientação que a gente faz com os alunos, né, a gente pensa sempre no bom senso.
Aquele que já tem problema, que sabe que tem uma digestão sensível, que tem refluxo gastroesofágico, é necessário eliminar, né? Tirar, infelizmente, se gostar muito, tem que tirar o café do seu cardápio. E aquele que não tem, evitar, né, o excesso da cafeína. Existem alguns alimentos que devem ser evitados antes da utilização mais intensa da voz. É o caso, por exemplo, que a gente conhece muito bem do leite e do chocolate, né? Eles não dão aquela sensação de saliva grossa, enfim, a fala fica mais dificultada, não é, Lídia? Exatamente. Então, aí para quem vai usar a voz profissionalmente, essa dica é muito legal, né? O professor, ele levar um lanchinho, por exemplo, um iogurte, e depois de dar aula, fala fica muito mais difícil, porque a saliva fica espessa e o esforço que ele vai ter que falar para articular as palavras vai acabar acarretando em maior esforço na produção da voz. Então é importante sim o cuidado com esses alimentos, leite, derivados de leite, chocolate ou alimentos muito doces. E as pessoas até perguntam do mel, então o mel é tão bom, né? Se eu tomar uma colherzinha de mel antes de dar uma palestra, dar aula ou usar a voz profissionalmente ou o canto, seria muito legal, né? Por incrível que pareça, não. O mel, quando ele é muito saudável, ele tem propriedades até que recuperam a saúde, mas no estado gripal, no estado onde você está debilitado, né? Você pode usar mel, um chazinho de mel e limão, mas antes do uso profissional, não. Ele engrossa a saliva, ele dificulta a articulação, a quantidade de doce que ele tem, se você fizer essa experiência, faça isso, né? Tome uma colherzinha de mel e depois converse um pouquinho, vê a quantidade, a dificuldade, quanto de você vai ficar querendo pigarrear. Então, o mel também deve ser um alimento evitado antes do uso profissional da voz. Você comentou sobre o mel. Quais são os mitos e verdades sobre os cuidados com a voz? Por exemplo, a questão do consumo de própolis, o limão, o gengibre. Isso é indicado? Não é indicado? Olha que interessante, né? Tudo isso, você disse, própolis, limão, gengibre, são alimentos absolutamente saudáveis, importantes, ricos, né, em nutrientes que contribuem muito com a saúde nossa. No entanto, eles devem ser evitados antes do uso profissional da voz. Então, se eu quero fazer, por exemplo, tem todo um monte de gente fazendo uso do própolis até para se proteger da dengue, né? Porque dizem que espanta aí os mosquitos e eles não picam. No entanto, quando a gente faz a ingestão de alguns alimentos, como própolis, gengibre, eles têm uma característica que eles dão uma sensação de amortecimento, como se estivesse anestesiando essa região da garganta. E a hora que você vai usar a sua voz profissionalmente nessas condições, depois de uma pastilha, depois de mastigar uma bala de gengibre, um pedacinho, você vai fazer mais esforço sem perceber, porque está anestesiado. Então, não que eles não possam ser consumidos, eles devem ser consumidos no momento onde você não vai precisar falar depois, né? Ou então até para se recuperar. Tem gente que faz tratamento no momento da gripe, tudo, usando bastante mel, própolis, gengibre, sem problema algum. O que a gente orienta é que esses alimentos derivados de leite, alimentos que vão anestesiar a região da sua garganta, devem ser evitados antes do uso da sua fala contínua, antes do seu uso profissional da voz, para que você possa fazer uma fala sem maior esforço, né? Então, o que a gente come antes? Qual que é a recomendação? Hidratação. E eu vou falar na fruta mágica, né? Que é a maçã. Não é mito, né? A maçã não é mito que ela tem benefícios para nossa fala, para nossa voz. O primeiro benefício é que quando ela tem propriedades adstringentes. Então, durante a mastigação, você já começa a perceber que a saliva vai ficando mais fluida, mais fina, fica muito agradável falar depois da ingestão. Faz uma grande limpeza, é uma faxina, né? Quebra as moléculas de gordura que tem na boca. Então, é muito saudável, muito agradável falar após a gente comer um pedacinho de maçã. E o segundo benefício da maçã é que, diferente de outros alimentos ou frutas que a gente come, que são muito molinhos, né?
a maçã exige que a gente faça movimentos mastigatórios, principalmente se a gente come com a casca, e esses movimentos mastigatórios que demora para você mastigar, formar lá o bolo para você poder engolir, eles fortalecem, né? Então, todos os músculos da mastigação, os músculos da bochecha, língua, lábios, vão se fortalecendo. E esses músculos são usados depois durante a sua fala. Então, ela ajuda tanto porque ela dá um condicionamento preparando a musculatura, quanto deixando a condição da saliva no estado ideal para a sua comunicação. Por isso, a maçã é um alimento, é uma fruta recomendada. E é o ícone, né, do professor, né, o aluno dando a maçãzinha. Enfim, que a gente tenha o hábito de ingerir bastante maçã. É a nossa heroína. Nós estamos conversando aqui no programa Espaço Aberto com a Lídia Teles, que é professora do Departamento de Fonoaudiologia da FOB-USP. Quais são as principais consequências, Lídia, a longo prazo, para pessoas que potencializam muito o uso da voz, que acabam gritando demais, até em razão aí de suas profissões, que impostam a voz, ou que quando ficam roucas, acabam sussurrando para conseguir se comunicar, achando que estão fazendo uma coisa boa? Bom, eu falei no início, né, que a voz é produzida por esses músculos que ficam aqui na região da garganta. Então, imagina esse músculo sendo usado de forma exaustiva, né, por muito tempo, falando com forte intensidade por muito tempo, falando com esforço, o grito, todas essas condições de fala, falando o tempo todo sobre com ruído competitivo, né, com barulho, e aí a pessoa tem que falar com mais força, tem que falar mais alto, quase que gritando o tempo todo. Ou quando aquela casa já é barulhenta, TV ligada, a rádio ligado, e um gritando do quarto para o outro. Quando isso se torna um hábito, a pessoa falar gritando, falar com esforço. Quais as consequências da sua pergunta? É muito provável que haja uma mudança na qualidade da voz. Uma voz mais limpa, mais neutra, mais agradável. É muito possível que essa voz venha a sofrer algumas mudanças por conta do esforço desse músculo, que ele vai ficando mais inchado. Ele pode, algumas lesões podem acontecer, como os mais comumente chamados de calos, né, das pregas vocais, que são os nódulos. Muitas alterações são possíveis nas pregas vocais quando a gente faz esses abusos vocais, que tudo que você descreveu aí a gente poderia dizer que são abusos da voz. Então, primeira coisa, a gente deve evitar, reconhecer o que é abuso, aprender, identificar, puxa, se eu falar muito forte por muito tempo, se eu estou falando num ambiente ruidoso, isso pode estar sendo prejudicial. Se eu grito muito, hábito de gritar constante, pode ter uma consequência depois de eu ter uma mudança e um prejuízo na qualidade da minha voz. Então, aprender a identificar, mudar comportamentos, né? Mudar essas condições de fala para que você fale numa intensidade mais agradável, mais possível, né? Para a sua condição de fala. Se tiver que falar para muitas pessoas, usa sempre um microfone, né? Enfim, aprender a identificar que eu não posso usar a minha voz de forma intensa, agressiva, que ela vai ter uma alteração. Às vezes é só no funcionamento, como eu já disse, às vezes eu só faço com esforço, tentando compensar, né, aquele barulho que está fora, ou eu não reconheço que eu estou fazendo esforço. E olha que interessante, né? A gente fala dessa tensão lá do músculo da prega vocal, mas ele muitas vezes é consequência de uma tensão de todo o corpo. A gente carrega uma tensão, tem dor nos ombros, dor no pescoço. Às vezes essa dor vai descendo, irradiando até na coluna, lombar. Então, uma pessoa que é muito tensa, que o tempo todo está carregando o mundo nas costas. Chega uma hora, a laringe também vai começar a sentir o resultado disso. Então, são os fatores emocionais que a gente fala, né? Sim, além disso, os fatores emocionais. Então, é importante manter um corpo saudável, um corpo alongado. Esse equilíbrio muscular, esse equilíbrio físico, da saúde física, do estado emocional, porque um estado emocional tenso vai fazer com que eu fique tensa. Então, se eu quiser pensar no estado de saúde da minha voz, não tem como isolar do estado de saúde do meu corpo, das minhas emoções e da minha mente, né?
Tudo tem que estar em equilíbrio e a voz vai representar isso muito bem. Lídia, só para a gente encerrar, para quais pessoas ou em quais situações é indicada a terapia com um profissional da fonoaudiologia? Olha, eu acho que as pessoas vão imaginar que eu respondo assim: quando apareceu uma alteração de voz, você tem indicação de uma terapia. E eu posso dizer que todos nós nos beneficiamos com as orientações e os exercícios vocais. Todos nós, profissionais da voz ou não, quando é como ir para uma academia. Então a gente pode ir, por exemplo, para um fisioterapeuta quando eu estou com uma dor, ou ir para uma academia quando eu só quero manter o meu corpo saudável. O fonoaudiólogo é aquele profissional que vai tanto reeducar essa laringe quando ela tem alguma alteração, quanto também aprimorar o uso dessa voz para que essa voz seja cada vez mais brilhante, mais clara, mais potente, né? Os profissionais da voz também se beneficiam muito, cantores, professores que podem ganhar projeção, melhor articulação, então melhorar as condições de fala. Então todos se beneficiam com as orientações e o treinamento, né, da sua voz. Bom, nós agradecemos a presença aqui nos estúdios da TV e da Rádio Câmara Bauru, da Lídia Teles, que é professora do Departamento de Fonoaudiologia da FOB-USP, a Faculdade de Odontologia de Bauru, falando conosco aí sobre a Semana Nacional da Voz e os principais cuidados e prevenção da saúde vocal. Eu queria te agradecer pela presença, pelo bate-papo, pedir para que você volte outras vezes aí para a gente reforçar todas esses importantes cuidados aí com a voz, Lídia. Obrigada, muito obrigada pelo espaço, realmente essa orientação, né, e que essa informação chegue ao maior número de pessoas, que se conscientizem, aprendam a agradecer e cuidar da própria voz. Obrigada. Obrigada mais uma vez, eu agradeço você também pela sintonia. Essa entrevista fica exibida aqui na 93,9 FM, Rádio Câmara Bauru, também pelos canais 10 da NET, 60.3, o HF Digital, e você pode acompanhar ainda na íntegra no YouTube. É só procurar o canal da TV Câmara Bauru. Até a próxima.